sexta-feira a gente vai fazer aqui a previsão do tarô para o dia. Vamos ver aqui nos âmbitos do amor, do trabalho e o conselho, tá? Então, no amor caiu aqui o 7 de espadas. O 7 de espadas, ele vai pedir para você ser um pouco, esconder algumas coisas. Às vezes é necessário você não revelar tudo que tá se passando, tá? Então é uma carta que realmente pede para você não revelar as coisas, não falar tudo. Por exemplo, um exemplo, tá? Pode ser N situações, mas vamos aqui num exemplo simples para você entender. Durante o dia você recebe a ligação de um amigo, né, de muito tempo, ou o cara recebeu de uma amiga de muito tempo, só querendo saber como estão as coisas, se está tudo bem, se está tudo legal, se as coisas estão prosperando, se você está bem, só isso. Só que o seu namorado ou sua namorada pode não entender esta relação de amizade. Então, às vezes, é um desgaste desnecessário, tá? Uma coisa que não tem que falar. Então, hoje é um dia que você tem que prestar atenção em algumas situações que você não precisa estar falando, para você não arrumar um tumulto e uma situação, uma discussão, um problema de bobeira, tá? O tarô é bom por isso, porque ele te traz umas ferramentas, assim, uns conselhos que você consegue tocar a sua vida de uma forma melhor, consciente até de algumas coisas, tá? Então, o tarô, ele é muito diferente das cartas, cartomancia, e muito diferente do baralho cigano, tá? O que acontece é que existem tarólogos, até mesmo cartomantes, porque a cartomancia é um estudo que não são sérios. Isso acontece, tá? A maioria dos meus amigos, das minhas amigas, até que estão no meu Face, são todas pessoas sérias, tá? Mas existem pessoas que não têm seriedade no tarô, que olham para a carta, fala muito o que o cliente quer ouvir, porque eles não têm estudo. Eles seguem a intuição deles. E muitas vezes, muita gente vive disso, acaba querendo falar o que o cliente quer ouvir, tá? Isso é comum. Existem pessoas que trabalham nesse esquema, só que não é um esquema legal. É melhor você falar a verdade do que o tarô está te dizendo, tá? Por quê? Dentro desse contexto de você ter um estudo e saber, por exemplo, que esta carta 7 de espadas, você tem que ocultar as coisas, você passa para um cliente uma situação, uma resposta, um conforto para a pessoa, uma orientação bacana e real. Se você virar o tarô ao contrário, ele é rota, ele é um caminho, tá? Existem jogos aqui que eu faço de decisões, assim, um jogo de decisão para você saber o que você faz numa situação ou outra. Mas por quê? Porque o tarô você tem que estudar. Tá? Nós temos livros seríssimos de autores renomados, super bem conceituados, que eu estudo o tarô há anos, porque você tem que estudar o tarô, tá? Não é olhando para a cartinha e vendo que tem um bonequinho de chapeuzinho verde, que ele não é uma carta negativa e você tem que passar para a pessoa os conselhos certos. Então, o que acontece é isso. Então, tem que escolher muito bem com quem você vai um dia ler tarô, ou ler cartas, ou ler baralho cigano, tá? Bom, nós estamos aqui com cartas um pouquinho pesadinhas hoje, né? Nós estamos aqui na sexta-feira de Vênus, no trabalho, com a carta do 3 de espadas. Essa carta, ela fala de alguns gastos imprevistos, alguma coisa que você vai ter que despender dinheiro ou vai ter que comprar porque quebrou alguma coisa ou um conserto. Nem sempre é grave, mas necessário. Então, um dia que é bom você não fazer muitas coisas com o carro, pegar uma estrada esburacada, tá? É um dia meio que você tem que tomar cuidado com isso, mas tem coisas que não tem como a gente fugir. Às vezes são coisas muito simples, mas assim, hoje pode acontecer isso, mas não se estressa com isso, tá? Porque se você está vivendo, tem seu trabalho, tem sua casa, tem seu carro, né? Ou você tem o seu cantinho, você anda de bicicleta, entendeu?
você mora num apartamento e aí tem a torneira vaza. O que acontece assim, são coisas que fazem parte da nossa vida. Todo mundo passa por isso, tá? Os imprevistos, eles são normais, eles acontecem. Isso não necessariamente é algo negativo, tá? Ele faz parte, tá? Se você mora numa casa, você não quer ter um cano estourado, você não quer ter um problema de pintura, gente, faz parte do nosso dia a dia. Você tem que conviver com essas coisas, sem se estressar, tá? Faz parte, ok? E o conselho aqui, saiu o 6 de paus, que ele fala para você, o 6 de paus, ele fala para você, todo o número 6 do tarô, ele é uma ponte do passado para o futuro, tá? Então, no caso do 6 de paus, ele pede para você retomar assim, fazer fluir algumas situações na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você teve um imprevisto hoje, você se estressou, parou tudo. Não é para parar tudo. Continua, ok? A vida continua, as coisas continuam, sabe? O passado para o 6 de paus, ele tem que ter como experiência, tá? Para o futuro, entendeu? Como algo que você entendeu e seguiu, tá? E não como alguma coisa que você ficou amargurada, tá? Então o 6 de paus, ele fala para você seguir em frente e o passado ter aquilo como experiência e retomar algumas situações, tá? Retomar aquela amizade antiga, retomar aquele bico que você estava fazendo, ok? Retomar, por exemplo, eu sou artesã, faço sabonete, banho e tal, mas às vezes eu gosto de pintar, então eu vou retomar alguns quadros, tá bom? Então a proposta é essa, do 6 de paus. Fica a dica aí pra você nessa sexta, boa sexta, aproveita pra namorar, pra curtir, né, pegar um cineminha, porque a vida da gente, ela tem que ter equilíbrio entre trabalho e lazer, tá bom? E divertimento e amigos faz parte, ok? Um beijo e até amanhã.